Irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos a mais um texto bíblico. Salmo de número 68, versículo de número 21. Salmo 68 e 21. Mas Deus ferirá. Quem ferirá? Deus. Como ferirá? Gravemente. Observe, não é totalmente. A cabeça de seus inimigos, plural, e o crânio cabeludo, singular, do que anda em suas culpas. Mas Deus ferirá, quem fere é Deus, gravemente, não fere totalmente. Outra hora, em outro vídeo a gente pode explicar essa expressão. A cabeça de seus inimigos, cabeça, projeto, propósito, articulação dos seus inimigos, e o crânio cabeludo, agora está no singular, do que anda em suas culpas. Cravando o crânio cabeludo. Esse é o tema desse meu vídeo. Cravando o crânio cabeludo. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia, gente. Vamos lá. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus os colocou pelo lado de fora, porque Deus não é conivente com o pecado. Se o fosse, não expulsava Satanás do céu. Se o fosse, não expulsava Adão e Eva do jardim. Se o fosse, não colocava um sinal em Caim e não diria a ele que seria como vagabundo e errante. Se fosse conivente com o pecado, não puniria o seu próprio filho, isso é, puniu a si mesmo, porque Jesus é Deus. Então ele coloca Adão e Eva para fora do jardim, a fim de que o homem não entrasse ali e tomasse da árvore da vida, isso é, a fim de que o homem não vivesse eternamente em pecado, porque o salário do pecado é a morte, e Deus não quer que o homem viva eternamente no pecado. Então é por isso que Deus o coloca para o lado de fora. Haja visto que eles já comeram da árvore, e eu não vou entrar aqui em questão em que árvore era essa, mas eles comeram da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que você tivesse conhecimento do mal, tá bom? Deus não queria que você conhecesse o mal como o sofrimento, como a dor. Foi você, em Adão, que foi lá buscar isso para você. Isso é outra história. Deus os coloca pelo lado de fora, e diz a Bíblia que Deus coloca para guardar aquele caminho querubim, mas também coloca para guardar aquele caminho uma espada que dava voltas, uma espada que flamejava, uma espada que impedia a entrada de qualquer homem que quisesse entrar para comer, para tocar nessa árvore. Ok? Então você imagina quantas vezes Adão e Eva, eu imagino principalmente na hora da morte, no leito, na enfermidade, na dor, na velhice. Eu acredito piamente que Adão e Eva lembravam-se daqueles encontros maravilhosos, daquele encontro maravilhoso que Adão tinha na viração do dia com o próprio Deus, e lembrava-se de como ele era forte, jovial. A idade chega e ele quer entrar novamente, mas não pode. Por que não pode? Porque havia uma espada que dava volta. Isso é, a espada impedia o acesso, o caminho, a entrada. Se você pegar Caim, você vai perceber que Caim também tentou entrar lá. Lá em Gênesis 4,16, eu não vou explicar com minúcias, mas você vai perceber que o Caim andou vagabundeando, andou pela terra, andou como nômade, mas também tentou chegar naquele caminho, mas não pôde. Ao que me parece, segundo o registro de Gênesis capítulo 12, parece que o Abraão deve ter ouvido essas histórias, na época o Abrão ainda, e também quis estar por aquela banda do Oriente. Essa é a localização geográfica, mas também não pôde entrar lá, porque tinha uma espada. O Moisés viu a terra de longe, mas não pôde entrar lá, porque tinha uma espada. Então aquela espada impedia a entrada de Abraão, de Moisés, de José, de Jacó, de Davi, de Ezequiel, de Isaías, Jeremias, Daniel, de Jó, de todos os personagens da Bíblia, por mais ilustre que estes fossem. Só que há uma promessa para aquele que vencer. E que promessa é essa? A promessa é que eu lhe darei comer da árvore da vida. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aí a minha pergunta é, como é que pode o Abraão,
Isaac, Jacó, trio patriarcal, José, enfim, Moisés, Josué, o guerreiro, enfim, nenhum destes pôde entrar neste caminho, porque tinha uma espada. Mas por que é que ao vencedor de Apocalipse capítulo 2 ter acesso a esse lugar? Poderá entrar, poderá tocar, poderá comer aquilo que Deus negou a Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés, e lá e vai. Como é que eu posso entender isso? É simples. Alguém já passou por aquele caminho. Aquela espada estava ali guardando o caminho, mas alguém passou por ali e foi ferido por essa espada. Então essa espada não está mais ali porque alguém já foi ferido. E alguém que foi ferido trouxe em seu corpo sentiu a dor, o transpassar dessa espada, permitindo o acesso que era até então irrestrito, agora se torna irrestrito. O acesso que até agora não podia ser pavimentado, palmilhado, não podia ser conhecido por alguém, agora já pode, segundo o livro de Apocalipse capítulo 2, porque alguém passou por aquele caminho. Quem foi esse alguém? Sabe quem foi esse alguém? Alguém que carregou nos ombros uma cruz. E essa cruz que Jesus carregou tinha um nome de espada romana. Sabiam disso? A cruz de Jesus tinha o nome de espada romana. Você sabe que haviam diversos tipos de cruzes. Estaca, aquela que era apenas na vertical, ok? Sem a horizontal. A cruz que Jesus levou, assim, gente, ó, a cruz, ok? Ela tinha o formato de uma espada romana. Jesus foi crucificado no Monte Caveira. E o Monte Caveira, Calvário, recebia esse nome porque tinha um formato de um crânio. Tinha o formato de um ser sem pele. Era um crânio, uma ossada. O formato das rochas era como ossada, ok? E era um local assim, tão terrível que as pessoas não costumavam ir lá. Então ele era um formato em mato, era uma mata virgem, era um lugar realmente desleixado, enfim. Dando o formato de um crânio cabeludo. Dando o formato de um crânio cabeludo. E foi ali que a cruz de Jesus foi fincada, espetada. Então a cruz de Jesus era em formato de uma espada, sendo cravada, fincada num crânio, que era esse formato do caveira, por isso recebe esse nome, crânio, caveira. Então o que foi Jesus na cruz? Jesus foi cravado no crânio cabeludo, segundo o texto do Salmo 68 e 21. Então vê se você entende. A espada que estava lá guarnecendo o Éden esteve sobre os ombros de Jesus no formato de uma cruz. Jesus é pendurado nessa cruz, isto é, ferido com essa espada. Jesus é cravado no caveira, cravado no crânio cabeludo. Então, quando que Deus feriu gravemente, quando que Deus cravou o crânio cabeludo daquele que andava em seus pecados, que peca desde o princípio, quando que Deus cravou o crânio de Satanás? Quando? Na cruz de Cristo. Ele foi cravado. Então as pessoas olhavam para a cruz e pensavam e o viam como cruz. Mas para Deus aquela cruz era uma espada. A espada que impedia o caminho que você e eu, nós entrássemos e tomássemos e comêssemos. O caminho da vida estava sendo trancafiado por aquela espada. Mas aquela espada, na verdade, para Deus era uma cruz. E que cruz é essa? A cruz de Jesus, que para os homens era a cruz da crucificação, mas para Deus a cruz também era a espada. Então, quando os homens colocam aquela cruz enfincada sobre o Monte Calvário, caveira, era Deus cravando os nossos pecados no crânio de Satanás, bendito seja Deus, e deixando agora o caminho em aberto. Então, para aplicar esse texto, parece assim um pouco difícil de entender. Se você não entendeu, assista o vídeo de novo, mais uma vez, tente fazer essa somatória de textos, porque você vai encontrar o velho Simeão, quando apresenta Jesus,
Ele diz exatamente isso, que Jesus seria levantado, e ele seria uma espada que cravaria sua alma. Você vai encontrar isso na palavra de Simeão, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Então observe, para nós fazer aplicação, aquilo que para você pode parecer uma cruz, para Deus pode ser uma espada, pela qual Deus vai valer-se para cravar o crânio de Satanás. Então a cruz, que é um instrumento de tortura, pode se tornar uma espada, que é um instrumento, glória a Deus, uma arma ofensiva, escudo defensivo, espada ofensiva. Deus pode usar esta cruz como uma arma, como uma espada para ferir a Satanás. Vamos traduzir melhor? Sabe aquele teu marido bêbado, que é uma cruz que você carrega? Deus pode pegar esse teu marido bêbado, abrir o chuveiro da graça, dar um banho da misericórdia e fazer dele uma espada na mão de um valente, fazer dele uma espada afiada, que vai vencer a Satanás, que vai em nome de Jesus despojar o inferno, saquear o inferno, povoar o céu. Sabe aquele teu filho que está na drogadição, que é uma cruz, que te faz chorar, que te faz, enfim, sofrer terrivelmente? Deus pode alcançá-lo e fazer dele uma espada, um instrumento. Aquele que te serviu de tortura te servirá de vitória, para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Fica aqui o nosso like, fica aqui a nossa palavra, nosso vídeo, né? Deixa o seu like, aí sim. Fica aqui nossa palavra em nome de Jesus. Espero não ter sido confuso. Se o fui, faça somatórias dos textos, ouça outra vez e acredite. Deus é aquele que é capaz de transformar a minha cruz, que fere os meus ombros, numa espada que ferirá os projetos, os planos, a cabeça, o crânio daquele que anda em seus pecados, cravando o crânio cabeludo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.